Amém, glória a Deus. Shalom, igreja. Bom dia. Vamos orar? Amém? Vamos colocar em pé. Você está com alguém? Você pode abraçar essa pessoa que está do seu lado? Vamos orar buscando a bênção do Senhor sobre nós? Amém. Pai, nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez para nós. Nós te louvamos por todas as bondades do Senhor para conosco. Nós te louvamos porque nós estamos alegres em Ti, pelo dia que o Senhor fez para nós vivermos hoje. Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de receber nosso louvor, nossa adoração. Abençoe-nos dessa manhã, fala aos nossos corações profundamente com a Tua palavra, desperta em nós, Espírito. Deus, desperta o Teu querer, a Tua vontade, desperta, Pai, em nós, busca por mais do Senhor. Desperta em nós, Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa ser vivo no Espírito. Para que a gente possa, como a pastora Rebeca disse aqui, sermos pessoas que ministram palavras do Senhor aos outros. Palavras de coragem, palavras de ânimo, palavras de alegria. Possamos viver o melhor do Senhor, meu Deus, porque de fato nós já temos vivido o melhor do Senhor nessa terra. Então nos abençoe, Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará. Eu creio, Pai, em maravilhas do Senhor neste lugar. Eu creio em milagres do Senhor neste lugar. Eu creio na presença do Senhor neste lugar. E eu creio que nós vamos sair daqui, Deus, fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Assente-se falando amém. Amém. Aleluia. Quem está animado aí pela palavra? Deixa eu começar com vocês. Hoje vai ser a quarta palavra Eu estou no meio que uma série ministrando a vocês sobre sabedoria, inteligência espiritual e sabedoria divina. Hoje já é a quarta palavra que eu vou ministrar para vocês. E aproveitando, semana passada, no domingo, eu disse que não sabia muito bem como iria fazer, mas pensei que a gente poderia começar através de um grupo de estudos, sem ser nessa quinta-feira, a partir da próxima quinta, sem ser essa semana, outra semana. Em 7 quintas-feiras eu estarei ministrando uma palavra sobre sabedoria, um grupo de estudo mais aprofundado em relação a tudo que a gente tem visto aqui. E se você quiser participar, dê seu nome para mim com seu telefone, por favor, porque vai ser na sala lá que a gente tem aqui do lado, então não cabe muitas pessoas. Então a gente tem que ter um grupo formado e eu quero frisar isso. É um grupo para quem deseja buscar e adquirir, ter sabedoria divina na sua vida. Então não é assim, eu acho interessante, não. É algo que você precisa tomar uma decisão. Eu preciso saber viver, eu preciso saber me importar, eu preciso mudar minha maneira de pensar, eu quero experimentar algo novo de Deus. Então é um grupo de estudos, sem ser na próxima quinta, na outra semana a gente vai começar aqui na igreja, então me procura no final do culto, deixa comigo teu nome e seu telefone. Aproveitando também os avisos, já que eu comecei, amanhã nós teremos uma noite muito especial, presta atenção, irmãos, muito especial aqui nessa igreja. Nós vamos ter um momento para empreendedores, uma palavra direcionada, àqueles que empreendem ou que querem empreender nas suas vidas, nos seus negócios. Então nós teremos uma palavra de Deus direcionada a isso, amanhã às 7h30, aqui na igreja. Você é nosso convidado, caso você queira buscar isso em Deus, buscar a bênção de Deus sobre o seu negócio, sua vida, suas finanças. Amanhã às 7h30, aqui na igreja, esteja com a gente. E aproveitando ainda, quarta-feira vai ser um dia muito especial, meu amor, pastora Rebeca, vai estar ministrando a palavra para as mães, para as mulheres, na nossa rede de mulheres, às 7h30 também, quarta-feira. Então a gente vai ter, nessa semana, algumas programações. Então segunda-feira, amanhã, uma reunião para empreendedores, na quarta-feira, nossa rede de mulheres. Na terça-feira, o culto. É isso aí, você vai ter uma dose de Deus, assim, maravilhosa. E dia 4, na próxima ceia, de manhã, amor, nós teremos aqui uma orquestra. Irmãos, é algo sensacional. Eu nem vi, mas sei que é,
Mas meu amor já viu, a Rebeca, ela foi em uma igreja e essa orquestra estava ministrando, né, músicas cristãs e foi maravilhoso, né, amor? A gente conseguiu uma agenda, vai ser a abertura da nossa programação do aniversário da igreja. Esse ano a nossa igreja completa 25 anos de idade. Aleluia, quem é grato por isso a Deus? Amém. 25 anos de história, irmãos. Não é pouca coisa não. Amém? Vamos para a nossa palavra então? Como acessar e experimentar o pensamento divino? Olha só, queridos, como é profundo os temas que a gente está vendo. Tem hora que eu vou preparando, ministrando, eu vou lendo, eu vou falando, meu Deus, isso é muito maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela muda a nossa história, quem nós somos. Ela nos traz direção, ela faz tudo certo na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus é a melhor coisa que você pode ter na tua vida. Melhor coisa. E aí eu fiquei pensando assim, a gente pode ser usado em situações adversas. Porque frequentemente a gente pensa que a gente só pode fazer algo se a gente estiver bem. Se eu estiver bem hoje, se eu acordei bem, hoje eu vou sair de casa e vou fazer alguma coisa. A gente pode ser usado em situações adversas, em que a gente olha para a nossa vida, para o nosso momento e fala, ó, não está tudo como eu imaginei que estaria. Tem hora que você cai até no pensamento, olha como é necessário mudar a mente em Cristo, de que, eu não estou bem, como é que eu posso então abençoar alguém? Não é assim. Então, eu posso ser usado quando as coisas não estão boas aos meus próprios olhos. Eu posso fazer a diferença neste mundo e na vida das pessoas em momentos turbulentos, em momentos difíceis. E eu fui buscar no livro de Daniel, porque Daniel vai mostrar para a gente o poder de Deus agir em nós em momentos que não são propícios. Na verdade, era nos piores momentos que o povo de Israel estava vivendo. Olha isso. Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia, ele saqueou Jerusalém e levou cativo alguns prisioneiros. Em algumas ondas. Teve ondas, primeiro levou algumas pessoas, depois outras. E dentre essas pessoas que foram levadas estava Daniel e seus amigos, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram seus nomes mudados, conforme a identidade dos deuses da Babilônia. Seus nomes verdadeiros eram Ananias, Misael e Azarias. E eu entendo que os homens podem tentar mudar você, os homens podem tentar te derrotar, irmãos, mas aqueles jovens, eles não tiveram as suas identidades alteradas, a essência de quem eles eram no seu interior. Então as pessoas podem tentar tudo contra você, puxar seu tapete, mas você continua sendo, se você crê, filho e filha de Deus. Amém por isso? Então aqueles jovens tiveram seus nomes mudados, Daniel também teve, mas eles não perderam a identidade. E Daniel vai demonstrar o modo de vida, você passa a ser nova criatura. Então, esse modo de vida seu agora em Jesus Cristo, Daniel demonstra isso para a gente muitos anos antes. E os benefícios de um reino superior, que apresenta o rei dos reis aos governantes da Babilônia e da Pérsia. Então eu tenho um monte de governantes aí, mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe um rei acima de todos os reis. Ontem foi coroado lá o tal do rei Charles, eu não sei nem direito quem esse é, mas eu sei que existe o rei dos reis chamado Jesus Cristo. O modo de vida de Daniel e dos seus amigos era esse que demonstrava a existência de um reino superior e de um rei dos reis. É uma vida de nobreza, a qual nós somos chamados para viver, irmãos. E eu entendo também que Deus não quer que nós abandonemos o mundo, ao contrário, Ele deseja que a gente exerça a influência que nós passamos a ter em Cristo Jesus, a ação dele através de nós, para nós mudarmos e melhorarmos o mundo aqui na terra. Então o propósito dos cristãos é serem sal e serem luz. Dessa maneira demonstrar os caminhos de Deus, que eles sempre funcionam em todas as áreas da nossa vida. Então, mesmo eu estando ruim, irmãos, a palavra de Deus permanece verdadeira. E eu posso, mesmo ruim, dizer a alguém, calma, espera e confia, porque o Senhor vai agir. É assim. Então o capítulo 2 de Daniel é muito singular. Nós vamos ter a famosa interpretação, do sonho de Nabucodonosor. E a interpretação de sonhos foi por muitos anos uma função de magos, da Babilônia e de outros lugares da terra. Daniel 2 começa assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos.
E sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso ele convocou os magos, afinal, era assim que ele conhecia como fazer. E de novo, sabedoria é isso, é saber como fazer, como proceder. O que ele entendia por sabedoria era isso. Eu vou convocar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos. Pense em você tentando buscar solução para a sua vida fora de Deus, com família, com amigos, com um monte de gente. Mas peraí, você não parou nenhum segundo para consultar Deus. É isso aqui que o livro de Daniel vai nos dizer hoje. E o rei falou para essa pancada de gente, esses magos, feiticeiros, todo mundo. Falou assim, ó, me fala o que eu sonhei. Isso aqui é interessante, porque qualquer pessoa pode inventar uma interpretação, irmãos. Ó, me diga o que é isso aqui. Aí você vai lá e conta uma bela história. E você engambela alguém, porque as pessoas fazem isso, o mundo é cheio de charlatões. Então qualquer pessoa pode inventar uma interpretação e ninguém sabia qual era a certa. Então Nabucodonosor, ele era inteligente, ele era esperto. Ele vai inventar um teste aqui. Daniel acreditava que Deus podia revelar tanto o sonho quanto seu significado. Essa vai ser a diferença. Olha aqui. Nabucodonosor sabia que o sonho que ele teve tinha a ver com o seu destino divino, mas não entendia. Então ele fez um teste. Ele falou assim, ó, a palavra de Deus fala para a gente, Daniel 2:2. Quando os magos chegaram, os feiticeiros, aquele todo o povo, se apresentaram ao rei, o rei disse, eu tive um sonho que me perturba, e eu quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam rapidamente ao rei, ó rei, vive para sempre, você eleva o ego, aquilo tudo, conta o sonho aos teus servos e nós vamos interpretar. O rei falou, peraí, a minha decisão é a seguinte, se vocês não me disserem qual foi meu sonho, olha como ele foi inteligente aqui, os caras queriam que, me conta o que você já sabe, para eu ver o que eu consigo, na minha própria astúcia e inteligência aqui, sabe, dizer a você também. Ele falou, não, se vocês sabem fazer tal coisa, como vocês falam que vocês sabem fazer, me fala qual foi meu sonho. Olha a situação, irmãos. Então, se vocês não disserem e não interpretar, eu vou cortar todo mundo em pedaços. Eu vou destruir a casa de todo mundo. Mas se vocês me revelarem um sonho e interpretá-lo, eu vou dar presentes e recompensas. Então me revela o sonho. E eles ficaram desesperados. Eles tornaram a dizer, rei, conte o sonho aos seus servos e a gente interpreta. O rei falou, não, eu já descobri que vocês estão me enrolando, vocês estão tentando ganhar tempo. Se não me contarem o sonho, todo mundo vai receber a mesma sentença. Olha como o rei estava desesperado, irmãos. Todo mundo vai receber a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. E os astrólogos responderam, rei, não há homem friso nisso, irmãos. Preste atenção. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum homem, por maior que seja, mais poderoso, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O rei está pedindo algo difícil demais. Ninguém, novamente ele fala, pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios. E foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados, saíram à procura de Daniel. Daniel entrou no meio. Ele estava tranquilo na vida dele, irmãos. De repente veio um decreto, e eles foram à procura de Daniel e seus amigos, para que também fossem mortos. Daniel fazia parte de um chamado conselho de sábios que o rei tinha, e como você pode imaginar, ele não ficou muito animado com o decreto de morte por desmembramento. Algo horrível, terrível. Então ele vai fazer aquilo que todos devemos fazer em todo o tempo, em especial em tempos difíceis: orar. Fala comigo, fala orar. Daniel 2,14 fala que Arioque, esse comandante da guarda do rei, já estava se preparando para matar todo mundo, todos os sábios, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria. Olha como é importante você ter sabedoria na sua vida, irmãos. Sabedoria divina, Daniel sabia se portar, ele sabia como agir, ele ouve aquilo, os caras batem a sua porta, a gente veio te pegar para ser morto. Peraí, o que está acontecendo? Ele perguntou por que o rei emitiu um decreto tão severo.
Arioque contou para ele a situação e Daniel foi ao rei que pediu um prazo. Espera aí, eu vou te dar a interpretação. Eu vou resolver essa situação em tempo diverso e impossível. Ele voltou para casa, contou o problema para os seus amigos. É bom você contar com pessoas que caminham com você, que vivem a mesma vida que você vive, que acreditam no mesmo Deus que você crê, que podem se juntar a você para orar quando é necessário. Ele se chegou a Ananias, Misael e Asaías e falou assim: vem cá, vamos rogar ao Deus dos céus que tenha misericórdia. Deus precisa ter misericórdia de nós no meio dessa situação. Acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados. E Deus responde a oração de Daniel, assim como Deus responde a minha e a sua oração, irmãos. Então Deus dá a Daniel no último minuto, irmãos. O cara já tinha batido a porta, estava lá, vamos embora, você precisa, vamos morrer. No último minuto, eu sempre falo isso, Deus faz o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Eu não sei porquê, mas Ele age assim. Então você está olhando para a sua situação, se não chegou ainda o tempo final, Deus ainda vai agir. Amém? Então está lá. Então Deus responde. Deus é mestre em agir assim. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Os magos, feiticeiros, sábios desse mundo, as pessoas que vocês amam seguir no Instagram aí, ó, sabe de nada. Sabe quem sabe tudo? O Deus que você serve. Estava lá todo mundo reunido. É impossível, sim, é impossível. Mas olha o que Daniel vai nos ensinar. Isso é sabedoria, isso é inteligência espiritual. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço porque quando você ora, irmãos, você tem que terminar a sua oração agradecendo a Deus por aquilo que você acabou de pedir. Você precisa crer que você já recebeu. É assim que Daniel nos ensina. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Quando você para orar, você recebe de Deus a direção que você precisa para a sua vida. Aí Daniel vai falar com Arioque. Fala assim, ó, não execute os sábios. Porque a bênção de Deus não vem somente para nós, irmãos, mas vem para abençoar as pessoas. Daniel podia ter falado assim: mata esses caras, tudo bem, porque eles não prestam para nada. Não é verdade? Tem hora que a gente age assim com o coração ruim e duro, irmãos, ainda. Não estou nem aí para essa pessoa, não. A bênção de Deus quando vem em nossas vidas é para abençoar as pessoas. Ele fala: não precisa matar os sábios, não. Deixa eles aí. Leve-me ao rei e eu vou interpretar para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, teve o nome mudado, mas a identidade dele continuava. Ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus é. Olha só, o rei perguntou: você é capaz de me contar o que vi no sonho interpretado? Olha o resultado da oração, da confiança em Deus e da espera. Agora a situação estava sendo totalmente mudada. E Daniel respondeu assim, olha que interessante isso aqui. Ele fala a mesma coisa que o astrólogo havia falado. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei. É verdade. O que ele te falou é verdade. Revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas, fala comigo, fala mas. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Isso é mente transformada. Eu posso não saber resolver meus problemas, mas eu tenho um Deus que me capacita a resolvê-los. É assim, irmãos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram as seguintes. Tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. O rei não sabia o que estava por vir. Ele teve uma visão, mas ficou preocupado, perturbado. Ele começou a indagar sobre o futuro, mas ninguém conhece o futuro a não ser Deus que existe desde a eternidade. Por isso que Ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Ele existe desde sempre, para sempre existirá. Ele sabe de todas as coisas e tem controle de todas as coisas nas suas mãos. Portanto, o rei não pode responder às próprias perguntas sobre o futuro, por mais que pense nisso, porque o futuro não pode ser conhecido sem Deus. Eu me lembro de uma oração que Moisés fez, é o único salmo de Moisés na Bíblia, o Salmo 90.
No versículo 12 ele fala assim: ensina-me, olha a oração dele, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Eu estou falando de Moisés, que foi uma das pessoas mais maravilhosas que já pisaram nessa terra, irmãos. Em um momento ele orou a Deus, porque como a gente já viu antes, em outras palavras, a sabedoria está disponível a nós. Tiago fala, se alguém precisa, peça a Deus, que Deus dá. Ela está disponível, basta pedir a Deus. Só que ela tem que ser prática, ela tem que ser constante no nosso dia. Moisés olha para a sua vida e fala assim: eu preciso, Deus, de sabedoria, para eu saber como viver no meu dia a dia. Eu não posso perder os dias que o Senhor está me dando. Eu preciso ser sábio no meu caminhar. E aí Daniel nos ensina que a sabedoria, ela não vem de nós, a revelação vem de Deus. E para a gente ter acesso a isso, basta pedir. Isso é inteligência espiritual. A gente pode ter inteligência espiritual, porque a palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Deus. Daniel vai buscar isso para resolver a sua situação. Em outra palavra, já que eu já ministrei, a gente viu que a renovação da nossa mente vem através de meditar na palavra de Deus. Ao meditar na palavra de Deus, eu sei como agir em todo momento. Porque nas situações difíceis e adversas, eu vou lembrar do que a palavra de Deus fala, e eu vou declarar com a minha boca a palavra de Deus no reino espiritual. E a palavra de Deus, ela é ação. Deus se revela como verbo, Deus se revela como palavra, significa que Ele é ação, irmãos. Eu preciso saber como agir, então eu tenho uma nova maneira de pensar agora na vida, aonde eu me recuso a pensar com a minha mente natural, como os sábios, os feiticeiros, os astrólogos. É impossível. Na minha mente natural pode ser, mas eu me lembro que a palavra do Senhor me diz que não há um impossível para Deus. Eu preciso sair da minha mente natural para resolver meus problemas, e eu preciso passar a pedir ao Espírito Santo de Deus pela sabedoria divina. A razão pela qual a gente não acessa a sabedoria dessa era que há de vir, do futuro, como a revelação do sonho, como aquilo que Deus sabe, é porque a gente se contenta com a sabedoria dessa era que a gente vive. Hoje é muito fácil ter acesso a conhecimento, sabedoria humana e tanta coisa. E muitas vezes a gente se contenta com isso porque isso já está nos preenchendo de certa forma. Mas, queridos, existe em Deus tanta coisa disponível, maior, melhor, mais profunda, que nos ensina a viver uma vida com calma, nos ensina a viver uma vida com esperança, com alegria, com paz. Uma vida onde a gente não perde o sono como Nabucodonosor perdeu. Por quê? Porque a gente confia e espera que o nosso Deus irá agir. Porque eu não penso na minha mente natural, mas com a minha mente divina em Deus, eu posso ter soluções para meus problemas, porque Ele vai me direcionar para isso. Eu preciso mudar. Eu preciso pensar diferentemente. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é o mais comum para todos nós. Você está passando por um problema financeiro difícil? Pensa em todas as possibilidades que te levam a perder o sono, porque você está buscando várias soluções para esse problema. Nós fazemos isso com todo tipo de problema. A gente deixa a nossa mente vagar e fica pensando em entender como que eu posso solucionar isso. Tudo que você pensa em soluções, que você consegue solucionar. Eu posso refinanciar uma dívida, eu posso vender um carro, eu posso pegar dinheiro emprestado. Mas todas essas soluções, olha para mim, todas essas soluções que você pensou, irmãos, poderiam te roubar a solução sobrenatural de Deus. Esperar e confiar em Deus é contar com a sua provisão milagrosa. Olha para essa história aqui que a Bíblia nos conta em 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Falou: olha, teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, ele servia. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Elias olhou para a mulher e falou assim: como eu posso ajudá-la? Diga-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma vasilhinha de azeite. Essa mulher já tinha pensado em todas as possibilidades possíveis, de como que eu posso pagar essa dívida, como que eu posso livrar meus filhos da escravidão. Vou ao profeta.
lá é minha solução. E Eliseu falou assim: vai pedir emprestada. Quando você pensa nas suas soluções para os seus problemas, você se limita a não receber a solução divina de Deus, sobrenatural de Deus. Vá pedir emprestada vasilhas aos seus vizinhos, a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas, ele falou para pegar o quê? Vasilha com todos os vizinhos. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele falou assim: mãe, acabou. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A provisão de Deus, querido, presta atenção nisso, desafia a lógica e a razão. Além do mais, essa viúva aqui não receberia uma solução sobrenatural se ela tivesse a provisão natural. Se eu tento desesperadamente resolver meus problemas, eu vou resolvê-los. Mas se eu peço a Deus para Ele resolver e espero, Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. É diferente. O motivo pelo qual a gente não desenvolve o pensamento de Cristo e a mente divina é porque a gente geralmente resolve os desafios da vida com um pensamento de nível inferior, natural, totalmente diferente do pensamento de Jesus. Vocês lembram da história da multiplicação dos pães e peixes? Sim. Mateus 6,31 fala: tinha muita gente indo e vindo, uma multidão, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Tinha muita gente atrás de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e fala: vamos para um lugar mais reservado para a gente ter um tempo. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles. Eu amo Jesus Cristo, irmãos. Ele falou assim: eu preciso sair dessa multidão aqui, eu preciso ter um tempo com vocês. Mas na hora que ele chega lá, a multidão está lá, e ele não fica irado. Ele tem compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas, já era tarde, por isso os discípulos que pensam com pensamento natural, disseram: esse lugar é deserto, está tarde, Jesus. Manda o povo embora, para que eles possam comprar comida para eles para comer. Você olha e você fala: está certo. Irmãos, naturalmente está certo, no nosso pensamento está certo, só que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, não é o pensamento que a gente foi chamado a ter, através de Cristo Jesus, de termos a mente de Cristo. E aí Jesus vai nos ensinar algo aqui. Jesus falou assim: espera aí, dê a eles, vocês, algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. E o bom é que eu acho que eles tinham, porque eles falam assim: devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Eles tinham. Jesus não era pobre não, irmão, Jesus era próspero. Ele tinha mantenedores no seu ministério, como a gente tem que manter o nosso ministério, manter a nossa igreja, a nossa casa, nossos pastores. Perguntou: tá bom, Jesus, tá, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Olha a mente de Jesus, irmãos, diferente. O que vocês têm? Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães, 2 peixes. Então Jesus falou assim: senta todo mundo. Quando assentaram em grupos de 100, de 50, tomando 5 pães, 2 peixes e olhando para o céu, porque ele sabe que eu poderia pensar em todas as soluções naturais para resolver esse problema, mas se eu busco a solução que vem de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Ele olha para o céu, deu graça e partiu o pão. Em seguida entregou os discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda encheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. A provisão de Deus, irmãos, ela é completa, e presta atenção nisso.
A provisão de Deus que vem para você, ela é completa e nunca individual. Ela vem para um propósito completo e alcança mais do que uma só pessoa. Quando a pastora Rebeca falou aqui, que Tiago escreve e fala, vocês não recebem porque pedem mal para esbanjarem nos seus próprios prazeres e na sua própria vida, no seu próprio eu, no seu próprio egoísmo, é tudo para mim, é só para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Quem está cheio não recebe de Deus. A provisão de Deus ela é completa e nunca individual. Com a viúva, a provisão que veio sustentou seus filhos, pagou a dívida que ela tinha, alcançando quem tinha o direito sobre o que ela devia. Olha isso. Na multiplicação dos pães e peixes, serviu para alimentar todo o povo que precisava comer, mas em especial, o que eu mais amo dessa história, é que os discípulos também não tinham comido ainda. E eles, no seu pensamento natural, tentando resolver a situação, eles também estavam com fome. Mas na provisão sobrenatural de Deus, a provisão de Deus alcançou eles e eles também comeram. Olha só. Na história que meu amor falou, que também em Atos 3, 1 e 8, fala que Pedro e João estavam subindo para o templo. E tinha aquele aleijado ali pedindo a esmola. Ele pediu esmola e Pedro falou, eu não tenho, cara. Porque eu não preciso ter o que você quer. Mas eu vou te dar aquilo que Deus quer te dar. Vocês entendem isso? Porque as pessoas ficam exigindo demais de nós muitas coisas. Nós não precisamos dar o que as pessoas querem. Nós precisamos ofertar o que Deus manda a gente ofertar na vida delas. O que Deus manda a gente dar na vida delas. Então Pedro fala, eu não tenho. Eu não preciso ter o que você quer. Agora, o que eu tenho eu te dou. O interessante dessa história aqui é que Pedro aprendeu a pensar com a mente de Cristo. Antes era, manda o povo embora. Agora não. Eu vivi com o Senhor Jesus na terra, eu recebi o Espírito Santo, eu cresci em Deus, amadureci, eu tenho crescido na fé, agora eu penso com a mente de Cristo. Eu olho para essa situação aqui e poderia falar, não tenho, tchau. Não, eu não penso com a mente natural. Espera aí, o que o Senhor quer fazer nessa situação? Porque eu passo a perguntar para o Espírito Santo isso, o que o Senhor quer fazer com a minha vida hoje? Sabedoria é como eu ajo em toda e qualquer situação. Então Pedro passou a ter uma mente de Cristo. Ele entendeu que provisão e solução vem de Deus. Mas o interessante é que seu pensamento mudou e ele olhou para ali com uma possibilidade de mudança naquela situação. Se fosse com a mente natural, não, era esmola. Mas esmola não resolve o problema. Tem coisas que a gente fica tentando a vida inteira resolver e nunca resolve. Porque esmola não resolve o problema. Esmola não é bênção de Deus. Bênção de Deus ela é completa. Então o pensamento bíblico transformador nos ensina a pensar como Deus pensa. E isso só é possível através da conexão com o Espírito Santo de Deus, com a mente de Deus. Quando isso acontece com você, você experimenta uma diferença profunda na sua vida. E novamente, a sabedoria ela é prática. E deve ser utilizada por nós, como o apóstolo Paulo nos ensinou. 1 Coríntios 2:11. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito que nele está, a carne? A nossa natureza caída, ela conhece muito bem o homem. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha que interessante isso aqui, existe o Espírito de Deus que conhece Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, o espírito mundano que pensa nas coisas da maneira natural. Mas o Espírito procedente de Deus, para que possamos entender as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Dela falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Eu interpreto verdades espirituais com o que é espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque é loucura. Não é capaz de entendê-la, nem discerni-las espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Como Pedro naquele momento discernindo aquela situação. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que a mente do nosso Deus possa o instruir? E ele fala, nós temos a mente de Cristo. O Espírito de Deus vive em nós e nós passamos a ter a mente de Cristo. O pensamento sobrenatural. O pensamento do milagre. Paulo está dizendo aqui que a gente recebeu esse Espírito, então a gente tem acesso aos pensamentos de Deus, irmãos.
A gente não pensa somente como Deus, a gente tem os pensamentos dele plantados em nós pelo Espírito Santo, para saber agir em toda e qualquer situação que a gente enfrenta, mesmo adversa, como Daniel fez. Então, para que a gente possa finalizar esse entendimento aqui, que é o título da mensagem, como então acessar e experimentar o pensamento divino? Como que, se é prático, como eu posso ter isso no meu dia a dia, na minha vida? Primeiro ponto que você tem que entender é que você precisa superar a tentação de resolver os desafios da vida com o pensamento natural. Primeira coisa que você como cristão tem que fazer, no primeiro problema, espera um momentinho, eu preciso ter um tempo de oração. Eu preciso parar de ter a tentação de, vamos fazer isso aqui, vamos solucionar dessa forma, vamos fazer desse jeito, vamos vender aquele negócio. Espera, eu não sei o que Deus quer nessa situação, deixa eu buscar entender isso. É necessária uma disciplina proativa, irmãos, para abrir mão de conclusões racionais, que rapidamente chega à nossa mente, para a gente abrir espaço para a imaginação divina emergir em nós. Então, 5 coisas que precisam ser lembradas sobre o pensamento divino. O raciocínio natural desafiará a nossa capacidade de construir novos caminhos no nosso cérebro para pensamento divino. Ele bloqueia, porque é o espírito do homem contra o espírito de Deus. É a alma, a carne contra o espírito. Eu preciso entender a primeira coisa isso, porque a minha natureza já está acostumada a pensar de certas formas, mas se eu tenho agora a mente de Cristo em mim, eu não penso mais conforme eu pensava antes. É isso que Pedro nos ensina no seu amadurecimento. Segundo, Deus pensa frequentemente fora das leis da física. Por isso que você, ao olhar para a sua vida e situações, não considere como impossível. Pode ser impossível o que for, mas Deus está em outro plano, Ele não está preso aqui na terra, às leis da física que existem aqui para nós. Ele vive numa realidade superior. Então, muitas das suas soluções transcendem as leis da natureza, os fatos, a razão natural. Então, não posso ser rápido em pensar naturalmente. E eu preciso entender que Deus age no impossível. Terceiro, é transformador renovar a mente com a meditação bíblica, a fim de pensar como Deus. É renovar o espírito da nossa mente de forma que a gente possa refletir os pensamentos de Deus com relação às circunstâncias, a pessoas, a coisas. Eu preciso fazer upgrade na minha mente. No quarto, renovar o espírito da sua mente tem a ver com aprender a ouvir a voz de Deus. E como eu disse, se Deus se revela como verbo, como palavra, Ele fala. Ele é um Deus de relacionamento e de comunicação. Ele está falando o tempo inteiro. O que pode acontecer é que você não está ouvindo. Então a gente tem que desenvolver isso, a amizade com o Espírito Santo, que me leva a criar um vínculo com Ele, que eu escuto a sua voz o tempo inteiro na minha mente. E o quinto, de modo muito semelhante a qualquer outro relacionamento, construir uma amizade com o Espírito Santo de Deus leva tempo. Porque relacionamento é aquele que você conhece a pessoa mesmo sem ela falar nada. Num gesto, num olhar, num se portar, num sorriso. E com Deus é da mesma forma. Quando a gente desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, a gente sabe como Ele está agindo. A gente sabe como Ele está falando. A gente sabe o que Ele está mostrando. A gente sabe. Então leva tempo. Mas você pode começar orando cedo, antes de sair de casa, e falando: Deus, o que o Senhor quer fazer comigo nesse dia? O que o Senhor quer me usar nesse dia? O que o Senhor quer me mostrar nesse dia? Ou no meio da situação, qual que é a solução para essa situação? Revela-me o que fazer, me dê o direcionamento, faça o milagre acontecer. É assim com a amizade com o Espírito Santo. Então, quais são as 5 coisas a serem lembradas sobre o pensamento divino? Como construí-lo, como ter acesso a ele? Primeiro é superar a tentação. Olha essa palavra, tentação. Porque é algo que está tentando contra você agora. Você não é mais uma velha criatura quem você era. Você agora é uma nova criatura. E isso está te tentando. Porque se eu tenho agora a mente de Cristo, essa tentativa vem o tempo inteiro de fazer com que eu pense naturalmente. Eu preciso superar essa tentação.
Eu não penso mais como eu pensava antes. Agora eu penso conforme a mente de Cristo. O segundo, muitas das soluções de Deus, abra-se a isso. Você ora por muita coisa para Deus, você ora até mesmo por milagre, mas tem hora que você não acredita. Tem hora que você não aceita. Eu falo muito isso, presta atenção nisso, irmãos. Eu estou finalizando, presta atenção nisso. Quando a bênção chegar sobre a sua vida, aceita a bênção. De quem ela vier. Porque tem hora que a gente age tipo assim, não, obrigado. Com altivez. Quando a bênção chegar na sua vida, aceita a bênção, porque é Deus te abençoando, usando qualquer pessoa, porque Ele pode usar qualquer um de nós. A bênção, geralmente, frequentemente, ela vai vir de onde você menos esperar. Por isso que é separar o pensamento natural. Essa situação minha só pode ser resolvida assim, através daquela pessoa, daquele lugar. Não. Eu quero me abrir para o que Deus vai fazer sobrenaturalmente na minha vida. É isso. O terceiro é renovar a mente com meditação bíblica. Eu só posso ter a mente de Cristo se eu estiver estudando a sua palavra. Eu falei na pregação passada, domingo passado, meditar não é ser budista, irmãos. Não é o pensamento oriental da meditação, não. Meditar é você ler e deixar aquilo ficar na sua mente, e depois no seu coração. E quando a dificuldade vier, qualquer situação, a palavra de Deus, cujo seu coração está cheio, ela sairá da sua boca, da sua língua, e você dará vida àquilo que você acredita. A sua fé trará a materialização daquilo que você está pedindo para Deus. Meditar na palavra de Deus. Quarto, aprender a ouvir a voz dEle. Como que eu aprendo? Com relacionamento. Se isso aqui fosse tudo criança, se um dos meus filhos chorassem aqui, eu saberia que eles estariam chorando, porque eu sei direitinho qual é a voz de cada um deles. Quando meu amor me chama, ainda mais quando ela está brava, eu ouço a distância. Deus está falando com você o tempo inteiro, irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando com você o tempo todo. Eu preciso aprender a ouvir a voz dEle. E por último, construir uma amizade com o Espírito. É ser amigo, é investir tempo, é estar junto. E quando isso acontecer, você não mais pensará com a sua mente natural em relação às coisas. Você não mais poderá perder o sono imaginando como você pode solucionar essa situação. Porque você quer um segredo? A palavra de Deus fala que a batalha é do Senhor, mas a vitória é nossa, no nome de Jesus. Quando eu consagro ao Senhor tudo o que eu tenho, todos os meus planos serão bem-sucedidos. A palavra do Senhor fala que Ele realiza os sonhos do nosso coração. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. Irmãos, você não vive uma vida aleatória, você vive uma vida de aliança. É um compromisso que Deus tem com você. Eu não preciso ficar pensando em como fazer isso. Eu preciso saber de Deus. Qual é a solução, Pai? Fala meu coração. Então eu creio que é tempo da gente crescer, queridos. Crescer e desenvolver um relacionamento mais profundo com Jesus. Para experimentar esse poder do Espírito Santo de Deus. A sabedoria, a inteligência divina, a mente de Cristo. Que está disponível a todos nós. Amém, queridos, por isso? Quantos desejam por isso? Deseja mesmo? De verdade? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Aleluia, Deus. É interessante como aqueles homens disseram, é impossível. E Daniel concordou, é impossível. Talvez você, como eu, está vivendo algumas situações impossíveis. Muitas portas fechadas. E tem hora que a gente fica na cama, irmãos, pensando como a gente vai resolver isso. Porque eu falo tudo isso aqui para vocês, mas eu estou em aperfeiçoamento, eu estou tentando buscar em Deus isso, mas a minha mente divaga tem hora, demais.
E eu fico pensando demais em como resolver isso. Mas isso aqui, queridos, não é brincadeira. Deus, Ele é real, Ele existe. O que Jesus fez aqui na terra, o que Ele conquistou, foi para nós. Vocês entendem isso? E Ele fez questão de frisar aos seus discípulos, quando ressuscitou, foi-me dada toda a autoridade. E eu creio que tudo que existe nessa terra, e embaixo dessa terra, e no céu e aonde existir algo neste mundo, se submete ao nome de Jesus. Inclusive os meus problemas. Inclusive os meus medos. As minhas dúvidas e preocupações. Inclusive os homens que ficam aí fora achando que têm poder e podem controlar a tua vida e te prender em alguma coisa. Não. Daniel falou, o Senhor estabelece reis e o Senhor destrona reis. O Senhor coloca governantes e o Senhor tira governantes. Deus tem o poder de mudar a tua vida completamente da noite para o dia, se assim Ele desejar. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sei se é o Deus que vocês servem, mas é algo que eu falei um dia. Eu vou crer e eu vou acreditar, e eu não vou abrir mão disso. Que Josué ensinou isso ao povo, no final do seu livro. Eu não sei o que vocês vão fazer a partir de agora, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão sua. Ou você continua vivendo essa vida sua, no tempo que te resta nessa terra, com uma mente natural, que te faz perder o sono, que te faz ter angústia, ansiedade e preocupações e medo, ou você fala, não, essa velha criatura já foi, como você está celebrando hoje, aqui na ceia. Agora não, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu tenho agora a mente de Cristo. Eu não penso mais como eu pensava, mas agora eu creio e espero no meu Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas algo sobrenatural Ele fará, e os meus olhos verão a ação do meu Deus nessa terra, e as pessoas verão a ação dEle em mim, através de mim, para que o seu nome seja glorificado todos os dias, como o nome dEle é digno de ser glorificado. É uma decisão. É uma decisão. Quem deseja? Amém? Vamos orar? Amém? Amém. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor. Porque o passado acabou, passou. E a velha natureza já foi. Esse homem está no passado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós renascemos nessa vida, Deus, para uma vida abundante. Uma vida plena. Uma vida de fé, uma vida de conquista, uma vida de paz. Em Cristo Jesus. Quem pode ter acesso aos pensamentos de Deus? Nós. Porque nós temos a mente de Cristo. Senhor, que possamos viver todos os dias com essa mente, com esse pensar, com esse agir, com sabedoria. Dê a nós, meu Deus, nós precisamos. Dê ao nosso coração sabedoria. Dê a nós uma mente viva que pensa primeiramente como o Senhor pensa, não como a gente pensava antes. Porque novamente o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Eu lembro, como o Senhor disse pelo profeta Isaías, vocês não veem? Eis que eu estou fazendo algo novo. Algo novo. Comece em nós, meu Deus, modificando o nosso pensar, o nosso agir. Que a gente possa meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, desenvolver uma amizade contigo, Espírito Santo de Deus, todos os dias, para que a gente possa viver o nosso tempo aqui como Moisés orou, com sabedoria. Nos ajude, meu Deus. Eu te peço isso, nos ajude. Que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, cada um deles. Que eles possam, Deus, que nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Porque é isso que a gente deseja. A gente não quer a solução humana. A gente quer o milagre. A gente quer o que há em Ti. Então nos dê isso, Pai, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém.
Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Podem se sentar.